Eu quero, então, agradecer a todos os que vieram atender ao nosso pedido, ao nosso convite, e, particularmente, àqueles que não são do nosso programa, que vieram prestigiar esse evento. Para a gente é uma enorme satisfação e fica aqui um convite para que vocês conheçam melhor o nosso programa. O PIBID significa Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. E vocês, que são dos cursos de licenciatura, estão desde já convidados a participarem desse programa. Bom, hoje, para esse evento, que é a segunda edição que nós fazemos, no ano passado, também nessa mesma ocasião, a gente fez a primeira edição do Conversas com o PIBID e hoje nós estamos fazendo a segunda edição. Como vocês veem, é um evento com características um pouco diferentes. Os convidados ficam sentados como se estivessem na mesma posição que vocês. Isso porque é um convite para que vocês também participem. É uma conversa, não é uma palestra, não é uma conferência, então vocês fiquem desde já convidados a participar. Haverá um momento em que eles vão interromper a conversa aqui entre eles e vão passar a palavra para vocês, mas vocês podem se manifestar a qualquer momento, sintam-se à vontade para isso. Os nossos convidados são a professora Sandra Garcia, que é pedagoga, professora de Políticas Educacionais da Universidade Estadual de Londrina e foi, por 8 anos, chefe do Departamento de Educação e Trabalho da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Atualmente, a professora Sandra é coordenadora geral de ensino médio da Diretoria de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação. O outro convidado é o professor Ricardo Henriques, que é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense e foi secretário nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade no Ministério da Educação. Atualmente, ele é superintendente do Instituto Unibanco, que é uma das instituições responsáveis pelo investimento social privado do conglomerado Itaú Unibanco, cujo foco de atuação é a melhoria da qualidade da educação pública brasileira, com ações voltadas, sobretudo, ao ensino médio. Eu só quero fazer um comentário a partir do currículo dos dois convidados. Vocês veem que são pessoas que têm um trabalho dedicado ao ensino médio, que vai ser, de uma certa maneira, tônica da nossa conversa hoje aqui, mas não é exclusivamente isso, né? Como sempre, como essas conversas costumam acontecer, o foco é sempre a formação de professores, né? O interesse mais imediato dos nossos bolsistas desse programa do PIBID. Mas ele pode se estender a outros assuntos. É claro que todos nós temos muitas perguntas acerca do ensino médio, podemos aproveitar a oportunidade para falar sobre isso, né? Temos duas pessoas aqui que atuam em dois setores diferentes da sociedade que cuidam dessa questão. Bom, eu vou passar a palavra aos dois convidados e já, de uma vez, Sandra e Ricardo, agradeço muito a aceitação do nosso convite, a maneira cordial, gentil como vocês receberam o convite e se dispuseram a estar aqui essa tarde. Eu sei que para vocês é um sacrifício, as agendas são complicadas, então muito obrigado. Eu acredito que o que vocês disserem aqui vai fazer muita diferença na formação dos novos professores formados aqui na UFPR. Então, desde já, muito obrigado a vocês. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer o convite feito pelo professor Eduardo, um amigo de longa data já, que também foi professor da minha universidade, na Universidade Estadual de Londrina. E dizer que é muito bom, né? A gente está aqui para poder conversar. Acho que o nome dessa ação aqui, ser Conversas sobre o PIBID, é muito interessante, porque o PIBID tem essa característica, né? É uma ação que é coordenada pela CAPES. A CAPES a parte da CAPES responsável pela formação de professores na educação básica. E o PIBID, ele veio para fazer essa aproximação que a gente tanto queria, né? Tanto os professores de educação básica sempre reclamaram do distanciamento das universidades do chão da escola, como também das universidades no processo de formação de futuros professores, né? Então, essa relação, essa aproximação, professor da universidade, da licenciatura, o graduando, né? E o professor da escola, ela tem se mostrado bastante exitosa, e eu acho que isso só tende a crescer no país.
Recentemente, o ministro da Educação, Luiz Mercadante, ele lançou um programa, não sei se todos tiveram oportunidade de ver, chama-se, na verdade, ele é uma bolsa de iniciação científica júnior. O Ministério tem chamado de quero ser professor, quero ser cientista. E ele vai ser o quarto elemento, principalmente em relação ao PIBID. Envolve hoje o professor da universidade, envolve o graduando, o professor da escola, e agora também vai envolver o aluno da escola de ensino médio. Então, em breve, deve ser lançado um edital, não só localizado em relação ao PIBID, mas também aos novos talentos e outras ações que o Ministério e a CAPES têm para a formação de professores, né, mas também envolvendo os alunos do ensino médio para se aproximarem das licenciaturas e conhecerem um pouco melhor as licenciaturas, né, e também aprofundarem o conhecimento específico em cada área do conhecimento, mas também para despertar o interesse dos jovens a serem professores, né. Acho que essa é uma demanda que a sociedade tem em relação a novos professores. Hoje nós temos, né, o Ricardo também acompanha isso, porque também já foi da secretaria, foi também do MEC, da CECADI, nós temos a única disciplina que nós temos hoje, com mais de 50% de professores licenciados no país, é matemática. Todas as outras são menos de 50% dos professores licenciados. Lógico que, agregado a isso, tem os que são bacharéis, que acabam sendo professores, e daí as demais licenciaturas ou outras formações, né, que acabam compondo esse quadro de professores no país. Temos ainda, em relação ao ensino médio, eu estou falando, né, ainda um número pequeno, mas ainda existem professores com curso de nível médio, que são professores na mesma etapa da educação básica. Então, é uma diversidade muito grande no Brasil, né? A questão da formação de professores. Então, o PIBID faz essa aproximação, e ela é importante porque não é só a escola que tem toda a razão em relação às reclamações que ela faz à universidade, mas também não é só a universidade que tem toda a razão na discussão do que a escola pública vem, não só a escola pública, mas todas as escolas vêm realizando. Então, essa aproximação ela é muito bem-vinda, ela é muito necessária, né? Eu até diria que ela supera um pouco a formalidade dos estágios das licenciaturas. Acho que nós gostaríamos que os estágios das licenciaturas fossem um PIBID, né? Onde o aluno tem um tempo maior para se dedicar, para estar próximo da escola e realmente conhecer o trabalho que ele vai ter, que está desenvolvendo enquanto professor. Então, acho que essa é uma característica, Ricardo, muito interessante, né? E que ela tende a ter uma ampliação realmente no país, né, essa aproximação. Então, superar a forma do estágio, da gente, não estou dizendo que todos fazem assim, mas uma boa parcela, eu como sou professora de uma universidade, de uma licenciatura também, os alunos vão para o estágio nas escolas e observam o que está acontecendo, trazem as suas observações para dentro da universidade, e há um diálogo muito no que a escola está errando, né? Então, eu acho que essa relação do PIBID, que não é apenas um programa de bolsa, acho que a gente tem que deixar bem claro também, o nome dele é um programa institucional de bolsa, de iniciação à docência, mas ele é mais do que a cedência de bolsas, né? Ele realmente vai aproximar, observar, mas não é só observar e levar aquela sua observação para dentro da universidade. É observar, é dialogar com o professor que está lá na escola pública, né? E esse professor e esse aluno da licenciatura poder dialogar com a universidade, com as licenciaturas. Eu e Ricardo, combinamos um pouco, eu só queria fazer esse preâmbulo e vou entrar em algumas questões, e daí já o Ricardo, na hora que quiser intervir também, nós estamos conversando, né? É o seguinte, a situação do ensino médio no Brasil ela é grave, né? Acho que todos nós conhecemos os grandes problemas que envolvem a educação básica. O ensino médio, o que é interessante é que, principalmente nesses últimos anos, ele começou a fazer parte da pauta nacional, né, em relação à educação, coisa que até então ele não fazia. O ensino médio passou a ter o recurso, né, com a mudança em 2007 do Fundef para o Fundeb, né, quando então, porque a LDB já colocava isso, que é um único nível de ensino, a educação básica, que é composto pela educação
ensino fundamental e ensino médio. Mas, em 2007, com a mudança e a criação do Fundeb, é que o ensino médio passa a também receber recursos destinados para o ensino médio. É a partir de 2007 que os livros didáticos estão chegando às escolas de ensino médio. Até então, não havia livros didáticos nas escolas de ensino médio. É a partir de 2007 que as escolas de ensino médio passam a ter também direito à alimentação, porque as escolas a mesma escola que tinha o aluno do ensino fundamental e o aluno do ensino médio, os recursos eram destinados só para os alunos do ensino fundamental. Então, 2007, eu acho que é um marco interessante no sentido de ampliação do direito à educação básica, né, a ampliação desse direito. Então, acho que isso mostra que a sociedade começa a olhar com mais atenção para o ensino médio. Porque, se nos anos 90, nós tínhamos em torno, no início dos anos 90, cerca de 3 milhões de jovens e adultos no ensino médio, hoje nós temos 8 milhões e 400 mil jovens. Né? Mas temos aí um grande problema, porque os jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar no ensino médio, eles são apenas 52% dos jovens matriculados hoje, desses 8 milhões e 400. Então, em torno de 5 milhões são jovens de 15 a 17 anos e o restante são acima de 18 anos. Temos mais de 3 milhões e 400 mil jovens que estão retidos no ensino fundamental, né, que não conseguiram ainda chegar ao ensino médio, né, que já têm a idade superior, né, a 15 anos e que estão retidos no ensino fundamental. Então, o desafio é grande. Né? Se nós pensarmos que a Constituição foi alterada recentemente, né, e que nós temos até 2016 para fazer a universalização do ensino médio, no caso, por conta até os 17 anos, nós temos mais de 50%, em torno de 50% desses jovens, ou que estão no ensino fundamental, ou que estão fora da escola. Então, o primeiro desafio é esse. Como dar conta da universalização? Como dar conta desses jovens que não estão conseguindo chegar ao ensino médio, que estão retidos há muitos anos no ensino fundamental? Como pensar uma formação de professores que supere o formato que nós construímos, né, que é de forma fragmentada. Né? O professor de português é de português, de matemática, geografia, e nem nas áreas de conhecimento nós conseguimos fazer um diálogo. Né? A área de ciências humanas, história, geografia, sociologia e filosofia, ela dialoga. Então, quando a gente vê, que é o outro desafio que está colocado, que muitos dizem que são muitas disciplinas no ensino médio, são 13 disciplinas, que são muitas disciplinas, mais do que a quantidade de disciplinas, porque a ciência está organizada dessa forma, é a sobreposição de conhecimento. Então, acho que é um dos pontos que eu queria trazer para a nossa conversa. Né? Nós temos aí hoje uma discussão que ela está dentro da escola, ela está na sociedade, ela está no Congresso Nacional, ela está nas instituições privadas, discutindo que ensino médio é esse que nós queremos. E um dos pontos passa pela universalização, o segundo passa o que está colocado é um número muito grande de disciplinas. Ao meu entendimento, é de que nós temos uma sobreposição muito grande de conhecimentos e de conteúdos que a escola acaba desenvolvendo. Então, como superar isso? As novas diretrizes aprovadas em 2012, elas apontam para a gente que o Ministério da Educação tem a responsabilidade de coordenar um processo de criação das expectativas de aprendizagem. Né? O que se espera do aluno, né, nesse momento que ele está na escola. O Ministério inverteu isso e está apontando qual é o direito do aluno a aprender, qual é o direito dele à aprendizagem, ao desenvolvimento. O que o Ministério hoje quer? Criar uma unidade nacional do currículo, que não significa currículo único ou currículo mínimo, mas significa criar essa unidade no país. Que conhecimentos são esses necessários que deve, né, estar presente desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul? Né? Mas não significa currículo único. Por que não currículo único? Porque quem define o conteúdo é a escola. Mas quais são esses conhecimentos necessários para a formação desse cidadão? Aí a gente acha que é necessário criar uma unidade. Então, esse é um outro desafio, que é a gente pensar e elaborar que conhecimentos escolares são esses necessários para a formação do sujeito
integral, quer dizer, na sua totalidade, né? O sujeito que tem o direito à aprendizagem e tem o direito ao desenvolvimento também. Então, acho que essas são algumas questões que eu coloco de início, Ricardo, para a gente poder ir dialogando. Boa tarde. Vou pegar aqui o gancho da Sandra. Só que o comentário inicial, tem a ver com a abertura, é que, dado esses dois desafios que a Sandra está colocando, e os outros desafios todos que nós temos do ponto de vista de uma estratégia de enfrentamento das desigualdades no Brasil, né, é muito importante a gente sublinhar uma coisa que eu acho que no dia a dia e até na opinião pública se perde, parte de aceitar o generoso convite do Eduardo, é que às vezes a gente esquece o que vocês vão representar daqui a pouco, quer dizer, que é a possibilidade do professor ser um ator-chave por dentro da educação para reduzir desigualdades, né? Então, eu acho que isso a gente tem que poder dialogar com isso. E nos dois pontos que a Sandra trouxe, eles expressam talvez um dos maiores desafios que a gente tem. O primeiro é acesso, mas segue-se a questão da permanência na escola, isso, e depois a capacidade de conclusão com sucesso, isso, com a baixa defasagem na seriedade, adequado a formas de habilidades e competências que a gente estima que são necessárias, sabendo que no mundo contemporâneo o ensino médio virou o piso. Você não tem inserção no mercado de trabalho, você não tem uma inserção transformadora e crítica na sociedade sem ter pelo menos o ensino médio, né? Então, pensar acesso, permanência e a capacidade de conclusão com sucesso é chave. E para além da defasagem enorme dos meninos e das meninas, dos jovens que não entraram no ensino médio, que ainda estão retidos no ensino fundamental, só mais um dado complementar à Sandra, a gente tem um espectro um pouquinho maior, 15 a 19 anos, 15, 16, 17, 18, 19 anos. Tá? São mais ou menos 17 milhões de pessoas com essa idade no Brasil hoje. Dessas, 5 milhões e 800 mil estão fora da escola. Tá? Que projeto de sociedade é esse que a gente está construindo nesse mundo globalizado, dinâmico, competitivo, tecnológico, intenso, que nessa faixa, não estou falando nessa faixa, quase 6 milhões estão fora, mas e a gente podia dizer, a economia está crescendo, o Brasil está mais dinâmico, então isso é um dos paradoxos que acontecem nesse ciclo de vida, as pessoas sendo atraídas para o mercado de trabalho. É verdade com a parte deles sim, mas desses 2 milhões e meio não estão na escola, não estão trabalhando e não estão fazendo nada. Os chamados nem. Como é que a gente faz para atrair esses meninos, essas meninas de volta, fazer com que os outros que estavam lá atrás, defasados, acelerem, e os que estão na escola não saiam? A gente tem 2 grandes saltos, Sandra pode depois dar detalhes. A gente tem um salto do gargalo do 9º para o 1º ano, que é colossal, do ponto de vista de evasão e abandono. A gente ainda tem uma cultura de repetência grande que atrapalha, mas a gente ainda tem um salto, quedas ao longo do ciclo. A nossa taxa de evasão é a maior da América Latina. O problema, do ponto de vista relativo, é muito... que a gente tem problemas, todos sabemos, mas do ponto de vista relativo, a gente está muito fora do que seria minimamente razoável e esperável. Tem horas que fica meio estranho com a gente conversando. Estou pensando aqui vocês, a trajetória de vocês, tá? Com professores e com diretores de escola. Parece meio, às vezes a gente naturaliza a coisa assim, o menino saiu da escola. Aí no dia a dia assim, parece, não gostava muito de estudar mesmo, meio ferrado, ferrado é um jargão carioca, desculpem aqui. Tá? Viu, aquela família era muito vulnerável, não tinha mais jeito, o garoto era um encrenqueiro e tal. E aí a loucura é que a gente não cria, para além da discussão curricular, já volto aqui a gente comenta, mas a gente não cria no cotidiano das práticas pedagógicas formas que sejam capazes
de fazer uma das coisas mais difíceis que a gente tem, que é olhar para essa questão das diferenças, dar conta de entender a sofisticação que está colocada no dia a dia de uma sociedade tão plural como a nossa e tão desigual. Então, é possível que vários de vocês que terminem a licenciatura, passem pela pedagogia, entrem na rede pública. É possível que vários de vocês, com 20 e poucos anos, por um desenho das secretarias, das 27 secretarias, não tem nada a ver com o Paraná, sejam alocadas imediatamente nas áreas mais difíceis de trabalhar. O que é um enorme desafio, porque não necessariamente, eu não sei como é que está aqui na Federal do Paraná, mas, em geral, a gente tem um problema dentro das universidades, que é ter pouca aderência ao cotidiano. E vocês são aqueles que estão com mais aderência de todos que estão sendo formados no cotidiano. Isso é a força do programa. Agora, entrar com 23, 24, 25 anos para ser professor dentro de uma favela, com todas as condições de vulnerabilidade social que a gente tem, com todas as questões do cotidiano da sala de aula, mas do cotidiano do entorno, das famílias que estão ali colocadas, com uma visão que, imagino que vários de vocês estudaram em escolas privadas, não necessariamente passaram por escolas públicas. Está sendo o primeiro momento que vocês estão entrando em escolas públicas. Não sei quantos de vocês já entraram em favelas antes de estarem dentro do espaço do cotidiano escolar de vocês. Vocês entrarem nisso com um certo mundo um pouco idealizado de escolas, que vocês vão fazer o plano de ação de vocês, da disciplina de química, de física, de biologia, em torno de uma ideia dos alunos mais fáceis de trabalhar, possivelmente numa escola em que a diretora ou o diretor fez um processo de enturmação, botando os alunos mais fáceis todos numa turma, tá certo? Ou os melhores alunos, sei lá o que seja, esses critérios de enturmação, em que você já na enturmação produz ou reproduz a desigualdade que tem fora. E vocês tendo que molar uma aula que funcione e pensando o processo que é. A quem é que segura aqui isso que eu estou querendo passar? Eu estou cheio de gás em língua portuguesa, em biologia, e vou montando essa aula, que é uma aula que é muito legal, certo? Mas que está descolada da complexidade que está ali na sala de aula. A gente já começa a fazer algo que eu estou brincando aqui, que é um naturalizar com o aluno que saiu, e é um naturalizar com não ver, por um lado, a potência, mas a sofisticação que ele dá com essas diferenças numa sociedade tão desigual. Então, essa coisa que está no dia a dia de vocês, que é quase um pêndulo de diálogo com a possibilidade de reduzir a desigualdade, a gente tem uma cultura institucional que acaba fazendo com que a gente fique distante disso. Última alegoria, é absolutamente comum, não aqui no ensino médio, mas nas primeiras turmas do ensino fundamental, a gente ficar idealizando aquele aluno, não é isso, aquela coisa, achar que aluno bom é aluno obediente, aluno bem comportado, aluno cheiroso, não é isso. Isso não tem isso. Ou até tem, né? Mas aí você é um grupo desses alunos que estão ali dentro, você começa a organizar o cotidiano deste ambiente de ensino-aprendizagem em torno de um subgrupo daquela escola, daquela sala, que expressa, essa agenda acaba expressando uma cultura que está meio impregnada no nosso dia a dia de reprodução de desigualdades. Então, no ensino médio, quando você vai, e aí concordando com a quantidade em si, eu acho até que é muito, mas o problema é que é enciclopédico, disciplinar e absolutamente redundante, né? A gente não tem uma cultura, por exemplo, de trabalhar a partir de problemas ou a partir de grupos, né? Essa ideia de que você faz um plano de aula para aqueles alunos que são mais fáceis, não é um plano de aula que estimula o trabalho de grupo, que eu coloco, estou brincando evidentemente aqui, né, os mais fáceis com os menos fáceis, juntos, né? Eu não tenho no cotidiano regular, é possível que vocês estão no PIBID, tenham tido outra experiência, mas no cotidiano regular do processo de formação dentro das licenciaturas e pedagogias, a cultura de trabalhar a partir de problemas. Eu trabalho a partir só das disciplinas. Então, não produzo na sala de aula formas de interrogação que permitam com que aquele menino que não é aquele tão bem comportado, né, lembra, uma sociedade hiper preconceituosa, masculinizadora,
entornos de ícones de poder e violência totalmente masculinos. Eu idealizo uma estrutura de obediência que produz relações de subordinação, feminilizando essas ideias de subordinação, definindo que a menina bem comportada é o certo ideal. Aquele menino que não é tão bem comportado, que é meio fora daquela amarra, se tiver um trabalho de grupo, traz parte dessa energia para gerar soluções quando eu estou pensando em problemas. Se for só para resolver aquilo que do ponto de vista disciplinar está dado, ele está correndo atrás. E eu começo a gerar uma máquina que naturaliza a desigualdade e vê que aquele que não poderia aprender, não aprende mesmo. Eu faço uma coisa de um certo vaticínio, né? Todos sabemos um dos riscos, Sandra deve muito mais em sala de aula do que eu, vendo isso, o hábito de você entrar numa sala de aula e a partir da primeira interlocução congelar posições, aquele que vai ser o bom aluno, aquele que será o aluno do problema X, aquele que será do problema Y, e vocês têm na mão um instrumento absolutamente fantástico do ponto de vista se for bem usado, mas absolutamente perverso do ponto de vista se for mal usado, que são provas, e as provas podem simplesmente virar uma profecia autorrealizadora. E ao final do processo, aquilo que você supôs que teria sido o comportamento dos seus alunos, se torna o comportamento dos seus alunos. Então, só que, tentando dialogar aqui com o programa mesmo, né, com o desafio de vocês, é que pensar esse projeto de sociedade que tem as cargas que a Sandra trouxe, mas esses pequenos dados aqui, que é tão desigual, que coloca a gente tão fora, com tantos desafios. Se a gente não estiver atento para isso, no nosso cotidiano, cheio de boas intenções, totalmente éticos, dedicados, mergulhando, podemos ser atores que naturalizamos essa estrutura de desigualdade e veremos isso virar um ciclo. Quer dizer, para além das macropolíticas, não é isso? Se a política não for muito boa, ela atrapalha. Mas, estou pensando aqui no cotidiano de vocês, a gente começa, e aí a coisa mais perversa, para a Sandra comentar, é achar que aquele rapaz, fazer aqui uma coisa muito do meu cotidiano de anos de trabalhar em favelas, que o rapaz negro que tem 17 anos e que estava quase ali, estava no segundo ano, ia ficar, abandona, a gente acaba achando assim, mas isso mesmo, tinha jeito, ele ia embora. Então, a loucura que ficou isso, e como é que a gente pode estar atento a isso, repensando isso, e obviamente fazendo as grandes críticas para mudar, algumas diretrizes políticas podiam mudar, mas nesse dia a dia, como é que enquanto a gente não tiver um currículo que vá na direção que a Sandra está colocando, que ele tenha elementos comuns, que eu possa fazer algumas coisas mais de composição, trabalhar com objetos que não sejam só disciplinares, a gente vai caminhar nisso, mas como é que a gente pode, meio que, desculpem se eu estou jogando muito mais para esse dia, para o dia a dia já ter respostas que a gente possa, nessa escola, dar uma mudada, porque vocês são um pouco de oxigênio disso. Tá? Vocês vão ter um problemaço daqui a pouco, e alguns de vocês vão ser excelentes professores de química, de biologia ou de educação física, e daqui a alguns anos vocês vão virar diretores. Aí de repente você sabe tudo de educação física, tudo de química, e bota na mão de vocês um negocinho que tem 700 alunos ali dentro. E aí, como é que eu faço um negócio desse? Como é que eu lido agora com uma instituição como essa? Então, a quantidade de problemas, em bom carioquês, de encrencas que vocês vão ter pela vida, é enorme. Então, por outro lado, eu tenho uma radical convicção e esperança que é nesse espaço do ambiente escolar que a gente pode ser, talvez, o vetor mais ativo aí de reduzir desigualdades. Nós que somos mais velhos, acho que vocês já são bastante jovens, acho que muitos aqui saíram recentemente, inclusive, do ensino médio. Nós achamos que nós entendemos da juventude, porque nós já fomos jovens um dia. Não é verdade, né? Primeiro que existem juventudes. Quando o Ricardo traz esse exemplo, né, lá do Rio de Janeiro, porque ele está no Rio de Janeiro, então a favela lá é uma coisa bem... todo o país, mas lá é mais presente, mais assim, perto da gente mesmo. Né? É uma juventude.
não é, quer dizer, não é uma juventude só que está lá dentro, são juventudes diferentes, são juventudes diferenciadas. E que a gente tem que também passar a compreender isso, ver como é que a gente trata isso no interior da escola. Então, juventudes, discutir a juventude, entender a juventude, é um processo também de formação de professores. Os professores também têm que ter esse desprendimento, né, de poder dialogar, de poder entender essa juventude. Não para tornar a escola mais atraente, né, mas que ela seja atrativa, porque vai haver um diálogo. Né, nós não vamos, porque a escola está muito distante hoje da juventude. Né, a juventude ela dialoga com outras ferramentas tecnológicas e nós continuamos proibindo o celular na sala de aula. Não que o celular tem que tocar e a gente tem que ficar atendendo o celular, mas o celular hoje ele é muito mais do que um telefone, por exemplo. Né? E nós temos uma dificuldade ainda no Ministério chega eu não falo que nós no Ministério, vocês não imaginam quantas ideias boas, né, entre aspas, a gente recebe por dia, atualmente, para proibições ou para a criação de novas disciplinas, principalmente do Congresso Nacional. A gente responde semanalmente pelo menos 10 propostas novas de disciplinas no país. E não são só as obrigatórias, como, né, ultimamente acaba acontecendo. É criação mesmo, de tudo que vocês possam imaginar de disciplinas. E, ao mesmo tempo, a gente está discutindo, e esse mesmo Congresso está discutindo que existe um excesso de disciplinas, que a gente tem que discutir isso. Mas eu queria colocar outro elemento. Quando o Ricardo traz a questão da diversidade, ontem eu estava num grupo de trabalho do ensino noturno. Ele começou para discutir o ensino médio noturno, e ele se transformou em ensino noturno. Por quê? Porque todos nós sabemos fazer um diagnóstico do ensino noturno. Qualquer um de vocês aqui tem certeza que vão pegar o microfone e pode dizer qual é a situação do ensino médio noturno, ensino noturno no país. Né? Eu fiz pedagogia já né, na década de 80. E ontem eu falava que eu me lembro de um livro que eu preciso achar na biblioteca da minha casa, que era um livro, acho que das polêmicas dos nossos tempos, que a autora é Célia, não me lembro o nome dela, o sobrenome, e ela já falava do ensino noturno. E nós continuamos tendo o mesmo ensino noturno, que não tem primeira aula e que não tem a última aula. Né? Que o aluno do ensino noturno ele acaba sendo bastante prejudicado, porque a igualdade, às vezes, não significa igualdade, significa uma grande diferença. Né? Então, a gente precisa enfrentar esse desafio. Como a gente tem que enfrentar o desafio de que o ensino médio não chegou no campo, chegou muito pouco. Quem é que discute a educação do campo nas licenciaturas aqui? Vocês já discutiram sobre o campo? Difícil. Né? A gente já discutiu sobre o ensino noturno nas nossas licenciaturas? Talvez muito pouco. A educação de jovens e adultos, porque todos os licenciados estão sendo formados para trabalhar nos anos finais e no ensino médio, que tem o campo, que tem o quilombola, que tem o indígena, que tem o ensino noturno, que tem a educação de jovens e adultos. Né? Então, acho que isso também eu queria trazer para a discussão com a gente, porque isso volta em relação à formação de professores. Né? Qual é hoje o diálogo que tem que existir realmente, né, da universidade com toda essa diversidade? E aí não basta apenas ter uma especialização em educação do campo. Ela é importante? É. Mas o professor tem que ter essa compreensão de como é que isso se dá, né, nessas escolas que estão chegando e devem chegar cada vez mais para atender os jovens, os adultos, as crianças, né, que vivem no campo. A mesma coisa no ensino noturno. Se nós tínhamos, há 20 anos atrás, a maioria dos alunos do ensino médio no noturno, isso tem uma explicação, porque o ensino noturno no Brasil ele nasce do espaço que sobra do ensino fundamental. Então, onde sobrava espaço na escola? À noite. Então, se nós tínhamos, no início dos anos 90, 70%, quase 70% dos alunos do ensino noturno, hoje teve uma inversão. Hoje, em torno de 30%, vamos colocar 40%, um pouco menos de 40%,
de pessoas que estudam à noite, né? Mas essa inversão não é uma coisa simples, porque os alunos estão querendo estudar de dia. Não, acho que muitos desses são esses que estão fora da escola. Ontem nós fazíamos um cálculo das pessoas, pegando os dados do PNAD, são mais de 50 milhões de pessoas, né, que poderiam estar na escola se o ensino médio, talvez noturno, desse melhores condições de aprendizagem para essas pessoas, né, que procuram noturno. Então, essa diversidade, atendimento, campo, urbano, noturno, diurno, quilombola, indígena, EJA, tudo isso faz parte da educação básica. Então, esse estendimento da compreensão da educação básica, que a LDB trouxe para a gente, ela ainda não está consolidada, né, no nosso país, não está consolidada nas nossas escolas, né, que nós temos 2 níveis de ensino, educação básica e ensino superior. Significa que o aluno que não termina o ensino médio, ele não terminou o primeiro nível de ensino, que é a educação básica. Então, eu acho que esse também é uma questão que a gente tem que estar apontando na discussão da formação de professores e neste olhar que os alunos que estão fazendo o PIBID e os professores, né, podem ter de aproximação, porque não é só a escola urbana, a escola do centro, mas é a escola da periferia, a escola do campo, a escola da noite, a escola da EJA, né, e a gente tem uma dificuldade muito grande nos nossos currículos ainda de pensarmos toda essa diversidade. Não sei detalhes do Paraná, mas tem municípios hoje no Brasil que tem mais de 100 escolas no mundo rural com menos de 10 alunos. Imagino qual é a estratégia possível de uma política educacional, tá, com escolas tão pequenininhas e dispersas. Tá. Eu sei que não é problema do Paraná, mas só para vocês não esquecerem, gente, tem escolas que... Eu tive uma vez numa escola em São Gabriel da Cachoeira, que é a cabeça do cachorro no mapa. Sabe lá no mapa do Brasil? Aqui lá do norte, sul, leste, oeste, lá na cabeça do cachorro. Da sede de São Gabriel para a escola são 4h30 quando você vai a favor do Rio, de voadeira. É uma escola de ensino médio. E aí como é que você está pensando política para isso? Aí tem a grande política lá do secretário, bom, tá, mas e aí isso que a Sandra está trazendo? E aí a nossa capacidade de ter uma política pedagógica efetiva no cotidiano escolar que dê conta disso. Agora, não precisa ir para São Gabriel, vocês estão aqui, mas o primeiro ponto da Sandra é absolutamente fundamental. E, evidentemente, eu sou mais velho que a Sandra, mais careca do que todos vocês aqui, etc. Mas, mesmo os mais jovens dos professores que estão nas escolas brasileiras hoje, não necessariamente estão dialogando com os jovens. Tá? Tem uma pesquisa do Dairel, um professor da FMG, que ele tenta fazer um mapa sobre com a percepção dos jovens sobre o que é o bom professor e sobre o que é o mau professor. Tá? E tem um estudo empírico muito forte, tá? E algumas dimensões aparecem. A primeira dimensão com mais impacto é de diálogo, tá? Tanto do ponto de vista do acolhimento, né, que é um ponto, como do entendimento sobre aquilo que pode ser aderente, pertinente, relevante no dia a dia. Gente, não tem a ver com o conteúdo do que ele está dizendo, tem a ver com o modo que ele transmite o conteúdo, que evidentemente o professor detém, né, frente à possibilidade de fazer a interlocução, né, com aquele jovem. Entendendo isso que a Sandra falou, porque juventudes não é só a juventude urbana frente à rural, não é só a urbana diurna frente à urbana noturna, que já é um baita de um problema. Tá? Mas no interior, imagino que o grosso de vocês, no interior, onde vocês vão trabalhar, no interior da mesma escola urbana. Juventudes com trajetórias de vida,
com expectativas, com visões de futuro muito diferentes. Infelizmente, parte dessa juventude, sobretudo as que já saíram da escola em idade que não deveriam estar saindo, sem projetar futuros. E parte dessa ideia de estabelecer diálogos e uma escuta forte com os jovens é como construir dentro do set do ensino-aprendizagem, dentro do ambiente de ensino-aprendizagem, possibilidade de construção de futuros, de projeção de futuros adequados às trajetórias de vida e às expectativas de cada um. A Sandra estava falando do celular, o problema não é só mandar... digitem no YouTube qualquer coisa, qualquer variante sobre tacar celular. Vocês já fizeram isso alguma vez? Não? Vocês já viram arremesso de celular? Não que vocês fizeram, vocês já viram no YouTube. Digita qualquer coisa variante disso, a quantidade, isso não é Brasil não, é mundo, tem no Brasil, tem, quantidade de professores e professores que pegam o celular e arremessam o celular. Tá? Muitas vezes nos alunos e, felizmente, a maioria não é nos próprios alunos, mas às vezes nos alunos, mas arremessam na parede, isso é uma série, vejam e depois me mandem um e-mail sobre isso, tem umas que são absolutamente patéticas, umas coisas loucas, tem de todos os tipos, mas é um limite da coisa do... Evidentemente é insuportável você estar dando aula e tocar o celular, tá certo? Essa ideia de olhar para os jovens não é uma posição de submissão frente a isso, ao contrário. Mas a dificuldade que a gente tem, vários professores no mundo inteiro, de tentar entender qual é o diálogo com esse instrumento, que é o instrumento do cotidiano. E como é que você cria uma relação de confiança para que... não fica conversando no celular, como é que você estabelece isso? Mas isso tem alguma coisa a ver com os modos de escutar e de dialogar. Essa pesquisa desse professor da FMG, ele segue, além do diálogo, ele começa a percepção. Isso não é uma visão técnica, erudita, de análise do espaço de aprendizagem, é de percepção dos jovens. Tá? A segunda dimensão que aparece é como é que eles veem a motivação do professor, é diferente do diálogo, para a aula, que tem a ver com a preparação da aula, tem a ver com os instrumentos que ela usa e com a capacidade desse professor dar conta de elucidar dúvidas. Tá certo? Só no fim, e é fundamental, aparece pontualidade e presença. Tá? Obviamente, pessoa que não aparece, né? Todos reconhecem, mas as percepções todas dos jovens nessas pesquisas estão associadas ao seguinte: tem espaço para o diálogo? E o desafio que a gente tem como professor, é possível transmitir conteúdos a partir da produção desse diálogo e não a partir do encastelamento erudito, iluminado, em que eu tenho algo a revelar em termos de saber para esse jovem? Porque o problema não é você ter o saber, o problema é como produzir esse espaço de interlocução. O problema, eu entendi aqui a Sandra quando fala, é bom transformar ela em atraente ou atrativa, mas o que ela está falando, não adianta fazer uma sala espetáculo ou uma escola espetáculo. Né? O problema é como você atrai no sentido de produzir brilho nos olhos e algum interesse. E às vezes se dá de forma muito fugaz. Né? E lembra aquele número que eu falei? 2,5, quase 2,6 milhões de jovens entre 17 milhões de jovens. Não é possível, estatisticamente não é possível, que sejam 2,5 milhões de jovens irracionais. Tá certo? Não há como, no universo de 17 milhões, ter 2,5 milhões que resolvem, entre 15 e 19 anos, não fazer nada. Não é possível, não tem como, a não ser que a gente tivesse produzido uma sociedade no Brasil completamente fora de qualquer percepção minimamente contemporânea. Então, tem algo, não é só isso, mas tem algo que essa escola não faz com que ele sinta algum vínculo ali dentro. Qualquer vínculo. E que a gente sabe do cotidiano, de novo, ser careca ajuda a fazer isso, ser careca por passar do tempo, é que basta um pequeno vínculo. Não é o grande vínculo com a causa da transformação do destino da humanidade. É estabelecer vínculos, estabelecer relações de confiança, é estabelecer algo crível. Agora, não dá para ser crível uma estrutura que o professor está ali e você diz o seguinte para uma criança, e depois vai contando isso ao longo da jornada. Aguenta aí, topa, acredita que daqui a 12 anos vai ser legal. Não é isso que a gente faz?
Porque parte da nossa estrutura escolar está ancorada numa visão do século XIX do mundo do trabalho, que vê um investimento só se... Acreditem que eu aqui do lado de cá, enquanto pessoa, vou revelar a vocês alguma coisa, tá? De preferência, fiquem... Eu tenho uma visão meio homogeneizadora de vocês. Estou fazendo uma alegoria aqui, tá certo? Mas o extremo dessa alegoria, vocês viram a vida inteira, mesmo que vocês não tenham visto na sala de aula, que é a família Margarina. Né? Vocês conhecem a família Margarina? Pode acordar você, não precisa dormir não. Ó, lembra da família Margarina? Família Margarina é aquela família do casal, não é isso? Normalmente todos o casal branco, né, são com um casal com um casal de filhos, que o pai está elegantérrimo às 6 horas da manhã, sorridente, absolutamente apaixonado pela mãe, a mãe dá aquele olhar piscando para ele assim, de felicidade, um dos dois pergunta se o filho está bem, se não está bem, o menino e a menina não brigam, conversam entre si ali de forma absolutamente amorosa, tá certo? O pai diz que vai pegar o filho no final do dia, a mãe pergunta sobre o dever escolar, evidentemente o único fenômeno que existe ali para poder gerar aquele mundo é a margarina, porque não tem mais nada que possa criar uma família como aquela, tá certo? Só que a gente entra na sala de aula supondo que existem famílias margarinas. A gente vai para ali, é óbvio que não é esta alegoria, mas é outra alegoria. Aquele cara, está tudo ali legal, certo? Como se tivesse uma estrutura familiar ainda tradicional dentro das famílias daqueles meninos que estão ali, que está todo mundo empregado, os pais estão empregados, que está estabilizada a questão da saúde, que não tem o problema de saneamento básico, que eu não tenho problema de violência, que eu não tenho... Então, se eu lido com um grau de abstração, não estou falando de nenhum de vocês especificamente, tá certo? Mas, como regra, que é um grau de abstração que não olha para isso que a Sandra está dizendo, não dialoga, não tem uma escuta forte, não vê a diversidade, nem no seu cenário mais radical do ponto de vista de vulnerabilidade, não é isso? De viver num ambiente muito violento, com extermínio, que seus pares próximos foram assassinados em algum momento, seu primo, sua tia, seu irmão, certo? Que a renda familiar sua é garantida só pela aposentadoria da avó, certo? Que você tem um irmão que já abandonou a escola, o outro irmão que vai abandonar a escola, um outro ligado a alguma estrutura de criminalidade, e você está ali dentro. Certo? Mas não é só esse caso, que é um caso cotidiano, recorrente e fundamental, sobretudo em espaços urbanos violentos que se estabelecem estruturas de extermínio, sobretudo para jovens negros no país. Mas não é só esse caso. Tá? Não ter um processo de escuta forte, atenta, que permita estabelecer vínculos, não vê esse caso que é radical, mas não vê todo o degradê disso com várias nuances. E aí volto. Você começa a achar que é normal o menino ir embora. Aí você começa a achar que algumas coisas que não tem jeito. E é uma enorme dificuldade. A gente não conhece os jovens, tá? Mas talvez em momento nenhum da história da humanidade tenham se conhecido os jovens. Isso é possível. No entanto, mudou muito, distanciou muito esse processo com a aceleração da tecnologia e a aceleração dos mundos da comunicação. Os apelos para o processo de aprendizagem, dado que a gente sabe que a educação não se esgota no espaço escolar, não é isso? Se dá na família, se dá na rua, os apelos para aprender o que quer que a gente possa discutir sobre, estão dados de várias fontes. Se eu não conseguir produzir ali, nesse ambiente da escola, modos que são aí na linha que a Santa estava falando, que sejam capazes de ver essas diferenças, que sejam minimamente interessantes, eu não vou caminhar. Tá? E tratar todos por igual, só reproduz as desigualdades. Se eu não entender aqueles meninos do ensino noturno, saber o que os motiva, tá? Se eu não entender que essas diferenças têm força, se eu não entender, talvez a coisa me parece a mais interessante disso, se eu me calo aqui, é que nessa sociedade tão perversa, que produziu tanta desigualdade, se fez uma equação louca
que é achar que o desigual é o mesmo que o diferente. O pessoal da licenciatura é com uma relação de identidade, não é uma relação de igualdade, como se fossem 3 tracinhos. Desigual, idêntico a diferente. Numa sociedade que acha que igual é o mesmo que o diferente, só lhe resta, enquanto sociedade, atuar sobre a pobreza, porque é um interdito atuar sobre a desigualdade. Tá? Tem uma possibilidade de a gente quebrar essa equação e dizer assim, isto não é verdade. Esse axioma aqui não é verdadeiro. Desigualdade não é o mesmo que diferença. E talvez seja a coisa mais curiosa que a gente tem na mão, que vocês vão ter no dia a dia de vocês, é a força da diferença na mão. E a força da diferença talvez seja o melhor caminho para reduzir a desigualdade. No entanto, para usar isso como força, eu tenho que estar com uma escuta muito forte. Tá? Eu tenho que estar com uma atenção muito forte, sabendo que a vida de vocês também vai ser complicada, não é isso? Não é Madre Teresa de Calcutá sentada dando aula. Tá? É vocês com um cotidiano absolutamente avassalador, consumindo vocês com várias angústias existenciais, econômicas, filosóficas, afetivas. No entanto, naquele momento, isso é talvez uma das maiores magias do processo da educação. Naquele momento, vocês como professoras e como professores, têm na mão a possibilidade de acionar essa diferença e fazer dessa diferença um espaço criativo. E se isso for feito, me calo, se estabelece um vínculo. Qualquer vínculo no espaço de ensino-aprendizagem muda trajetórias de vida. Qualquer. Não precisa pensar em nada exageradamente sofisticado. Que qualquer vínculo estabelece uma relação de confiança e, a partir de uma relação de confiança, você vai puxando esse fio de meada, tá certo? Para, evidentemente, para a menina e para o menino aprender o que a gente acha que tem que aprender, passar pelos processos formais que tem que passar, mas para poder sair dessa... E é nessa viradinha que eu não só deixo de achar que é normal o menino sair da sala e abandonar a escola, como eu passo a ver ao contrário, a força da diferença de dizer, pô, esse cara tem a enorme potência de fazer uma mobilidade social enorme, grande. E lembra, parte deles, aqueles 2,5 milhões, me calo aqui mesmo, 2,5 milhões que não estão na escola, não estão estudando, é impossível, e volto para a estatística, é impossível que entre eles não estejam alguns daqueles que seriam os nossos melhores médicos, nossos melhores engenheiros, os nossos melhores professores, nossos melhores advogados, nossos melhores geógrafos, nossos melhores historiadores. A gente está abrindo mão dele. Não tem como, no universo de 2,5 milhões, não ter muita gente melhor do que a média. Não tem como, naquele grupo, não ter algumas pessoas que seriam os nossos melhores. E, evidentemente, se eles ficarem fora da escola, se eles não voltarem, se a gente não conseguir fazer isso no dia a dia, eles não serão. Mas eles teriam sido, se a gente fizesse só isso, traz para dentro da escola e dá um vínculo. O só, evidentemente, é muita coisa, né? Fazer isso. E a gente não pode achar, tornar isso uma coisa como se fosse natural, que um se destaque no meio de tantos. Acho que a gente tem que superar isso na sociedade brasileira. Quando a gente vê que aparece na televisão que um aluno da escola pública, lá não sei lá de que cidade, não sei como, conseguiu se destacar, ele foi lá para competir uma Olimpíadas da Matemática, lá não sei aonde, nos Estados Unidos, que isso a gente... não, a gente tem que superar isso. Não é isso que nós queremos. O direito é para todos. Né? E eu queria colocar uma última coisa, depois eu não sei como é que o Ricardo vai conduzir, a gente gostaria muito de a gente poder conversar daí agora com vocês. São as condições, porque tenho certeza que na cabeça de todos nós passa. E aí, quais são as condições para que a gente possa desenvolver isso? Né? As condições, para mim, passam por 2 aspectos. Né? O primeiro aspecto é em relação à estrutura. Mas quais são as condições da escola? Hoje nós temos no Brasil escolas públicas com excelente condição e temos escolas públicas com péssimas condições. Né? Não demos conta isso ainda no país, de ter uma igualdade de condições para todos. Né? Mas não podemos esperar que todas as condições... Eu aprendi isso. Né? Como pesquisadora numa universidade, a gente sempre olha para ver quais são os limitadores. Quando eu estive na gestão do governo do Paraná, eu aprendi que não basta vontade política, mas que a persistência
E a gente não esperar que as condições todas estejam dadas, mas que elas estejam sendo dadas, não que a gente vai esperar, mas a gente ficar esperando que a melhor escola seja construída para que a gente possa ter a melhor educação, não vai acontecer. Então, as coisas elas têm que ir caminhando juntas. A melhor escola vai acontecer se a gente conseguir conquistar que essa escola realmente tenha trabalhado, né, naquilo que é a sua essência, que é a formação dessas pessoas, dos sujeitos, né? Que ela consiga que o acesso, a permanência e a efetiva aprendizagem ocorra na escola, né? Mas ela é necessária, não estou dizendo que ela não é necessária. As condições elas têm que ser ampliadas, né? Eu acho que numa grande maioria das nossas escolas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos escolas bem preparadas enquanto infraestrutura e, às vezes, elas não representam, né, o trabalho que a escola desenvolve e ela não condiz com a estrutura que ela tem. Então, isso a gente tem que olhar bem para essas questões, para a gente também não se iludir que só as condições elas vão mudar a educação. Não é a infraestrutura apenas que vai mudar, é mais do que isso que tende a mudar. E também as condições dos profissionais da educação, é óbvio, né? Alguns meses atrás, acho que foi no começo desse ano, o pessoal da Finlândia esteve aqui no Brasil e pediram para fazer uma conversa, um seminário no Ministério da Educação para dialogar entre Brasil e as propostas deles. E daí, você sabe que eles, né, são, nas avaliações internacionais, eles estão, né, muito bem. E o que eles nos disseram? O que mudou na Finlândia? Não tem nenhum método mágico, não tem nada diferente do que a gente possa estar desenvolvendo no Brasil. O que mudou foi que a sociedade de lá, quando já estava no fundo do poço, definiu que a educação era prioridade no país, e ela passou a ser prioridade no país. Né? Não prioridade porque algumas pessoas querem, porque a sociedade quis que isso fosse. Então, a construção da autonomia das escolas, né, de salários, de carreira, isso mudou porque a sociedade quis que mudasse. Né? Efetivamente, ela quis que mudasse. Quer dizer, as pessoas nos seus locais definiram que a educação era a prioridade. Nós temos um caminho longo em relação a isso ainda. Apesar de a educação no Brasil ter avançado muito, e não é porque eu estou no Ministério da Educação que eu não faço essa avaliação, nós temos muito que avançar ainda no país. Acho que as pessoas... Outro dia eu estava vendo uns dados e vi que, na época que eu fiz ensino médio, não vou falar nem o ano para vocês, nós éramos 500 mil jovens que faziam ensino médio no país. Olha como a gente era a elite da elite, né? Olha, 500 mil jovens. É óbvio que a população era menor, mas o acesso à escola ele era muito mais difícil. Quando o ensino fundamental a gente diz que praticamente ele universalizou, é óbvio que viria uma demanda para o ensino médio dessas pessoas para continuarem estudando. E aí nós, enquanto sociedade, enquanto gestores públicos, enquanto escola, não estávamos preparados ainda para atender isso. Isso mostra que, recentemente, algumas políticas públicas foram voltadas para o ensino médio, que é o caso da mudança do Fundef para o Fundeb, e, daí, consequentemente, várias ações. Né? Agora, também tem... não poderia deixar também de colocar que existe uma outra coisa. Nós temos um programa nacional para incentivar as escolas a fazerem currículos, diferenciar os currículos, né, superar o currículo tradicional da escola, como ela está organizada. E aí a gente vê coisas muito interessantes quando a escola tem que parar para pensar. Quer dizer, essa motivação é um programa chamado Ensino Médio Inovador, vocês podem acessar na página do Ministério. Ele faz uma provocação para que as escolas, uma indução para que as secretarias estaduais, as escolas discutam o currículo. E, para isso, passa um recurso para a escola de forma autônoma, não vai para a Secretaria de Educação, vai através do programa Dinheiro Direto na Escola, para a escola definir o que ela vai fazer com aquele recurso. Como é que ela vai dar materialidade para aquele currículo? Ela quer mudar alguma coisa, o que ela precisa para dar materialidade? E aí eu falo que tem uma tal de EVA, né, que ela é o que a mais escola acha, talvez, que seja importante para o trabalho pedagógico. EVA nada mais é do que o EVA, aquele emborrachado. Acho que deve ter uma indústria disso no país grandiosa, porque não é possível.
toda escola, em qualquer canto do país, ela quer comprar muito a Eva. Eu falo que esquece do Adão, só a Eva. Mas estou citando esse exemplo porque por que ela vai comprar esse material emborrachado, ou ela vai comprar cartolina, pincel atômico e tal? Porque, tradicionalmente, nós trabalhamos com esse tipo de material na escola. Eu sou da época, eu acho que talvez vocês são muito mais jovens, mas vocês também vivenciaram isso na escola, do jornal mural. Quem é que fez jornal mural na escola? Por favor, erga a mão. Não, acho que os mais jovens já não fazem mais jornal mural. Que bom. Mas por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a escola, ela pode, ao invés de comprar cartolina e pincel atômico, ela comprar uma filmadora, um retroprojetor não, retroprojetor antigo, data show, um data show, ela pode. Então, se ela, ao invés de ela fazer um jornal mural, ela pode fazer com que o aluno pesquise, né, sobre o assunto, que ele vai ter que escrever, não é por isso que ele não vai deixar de escrever, mas que ele possa usar um instrumento, uma ferramenta que é muito mais interessante para o aluno. Eu tenho visto assim, algumas coisas que têm surgido das escolas. Aqui eu estou tentando lembrar a escola aqui de Curitiba e não consigo. Mas, se vocês entrarem num portal chamado Portal em Diálogos, que é da Universidade Federal Fluminense, com a Universidade Federal de Minas Gerais, e aqui a Federal do Paraná também está participando, que é um portal que o Ministério da Educação também financia, que é um diálogo com os alunos e com os professores do ensino médio. Eles fizeram, ano passado, um prêmio os vídeos, um prêmio, lançou, era o que o aluno achava da sua escola, uma coisa assim, não vou me lembrar. E coisas muito interessantes a gente pôde ver, né, do que o aluno pensa da escola. E daí não foi um trabalho separado do aluno, foi um trabalho articulado entre disciplinas, né, de português, da arte, e vários componentes curriculares. E os alunos se envolvem muito. Então, quando eu falo que uma escola não é que ela tem que ser atraente, atrativa, fica nesse... É no sentido que o Ricardo estava colocando, uma escola que vá dialogar com questões e metodologias que se diferenciem do que constantemente a gente vê fazer na escola, né? Eu tenho um filho de 12 anos e vejo no meu filho de 12 anos, no 7º ano, eu tinha uma expectativa muito grande que mudasse um pouco as questões das escolas, mas vejo ainda o formato, né, das aulas, da avaliação, que não consegue superar muito aquilo que é tradicional. Avaliar não significa prova, né? Avaliar é muito mais do que uma prova, do que uma nota numa prova, né? Avaliar significa a gente poder ter uma base da onde o aluno está e o que a gente tem que fazer para que esse aluno possa avançar. E a gente continua tendo um mecanismo de avaliações. Existem coisas muito melhores hoje, mas ainda existem, no mesmo espaço, na mesma escola, né, formas muito tradicionais e formas já bastante avançadas em relação a isso. Então, a questão das condições passa pela infraestrutura, passa pela formação e passa também pelo reconhecimento dos professores e de demais funcionários, que também a escola não são só professores. E o reconhecimento passa por entender que o trabalho do professor é um trabalho importante, que nós não temos como substituir o professor, como em alguns momentos também foi discutido, né, que a tecnologia poderia substituir o professor. Não substitui o professor, né, não substitui. E também no sentido de que também a gente tem que estar valorizado, né, isso passa por uma carreira, passa por condições de trabalho e passa também pela questão de salário. Mas isso eu entendo que nós, enquanto sociedade, temos que valorizar a educação para que realmente a gente seja reconhecido. Eu, a semana passada, estava numa viagem e a professora Cássia Coenza, que é professora aposentada dessa universidade, ela me mandou uma mensagem, que ela foi minha orientadora, e disse assim: estou no meio de uma batalha, né? Ela estava no Rio de Janeiro. Perto do hotel que ela estava, ela ouvia polícia, helicópteros, e etc. e tal.
naquele momento que estava tendo lá a manifestação dos professores em relação à carreira deles lá no Rio de Janeiro, né? E o sentimento que a gente teve, tirando as questões das pessoas que foram lá, que não tinham nada a ver e tal, mas o sentimento que a gente acaba tendo, e minha mãe era professora, né, foi professora, e eu lembro, na minha cidade, que é Ibiporã, uma cidade pequena aqui do interior do Paraná, vizinha Londrina, o reconhecimento que os professores tinham na sociedade, coisa que a gente foi perdendo ao longo do tempo, e que a gente precisa reconquistar. Né? Acho que era isso que eu queria estar colocando, e a gente podia conversar um pouquinho agora. Tá, eu achei muito interessante aquilo que a professora Sandra falou, né? Por que só a tecnologia? Então, eu trabalho num colégio e que nós desenvolvemos um projeto com poesias. E a nota fica sempre em segundo plano. Os alunos se envolvem, porque nós fizemos um projeto em parceria com Artes, Escolinha de Artes. Então, é um projeto assim, é declamação de poesias, produção de poesias, arte plástica, e é tudo manual. Né? Ele tem que escrever mesmo. Então, o aluno vem, às vezes ele faz a poesia e copia o desenho na internet, e aí a gente não aceita, ele tem que fazer manual aquilo. Então, e ele é um projeto muito assim, bacana, porque os alunos se envolvem mesmo. Então, às vezes, não adianta tanta tecnologia, né? Você tem que achar o mecanismo para envolver o aluno com a atividade. Eu achei bem bacana aquilo que você colocou ali, né? Que a tecnologia não é tudo. Né? E o que envolve o aluno é saber que ele não vai escrever uma poesia para ficar no caderno dele e ninguém vai ler. Né? Porque o professor vai ler, os outros vão poder ler essa poesia. Isso diferencia uma escola. Agora, o cara vai ter que aprender poesia. Né? E aí? Né? Aqui que ele pode ser uma pessoa, um aluno que consiga, né? Que tem essa coisa do trabalho. Todo mundo tem potencial, né? A gente tem que partir disso também. A gente vai desenvolvendo, né? Agora, isso é importante. Quer dizer, ele vê um objetivo naquilo que está fazendo. Ele não está fazendo só para escrever no caderno e depois aplicar isso numa avaliação, numa prova, né? É isso que é a gente pensar diferente. Só dar um exemplo, por acaso, numa escola em Campo Grande, tá? Que a curiosidade é que aquela escola é num antigo... Como é que é aqui? FEBEM, como é que é? Qual é o nome de quando você faz regime de pré-liberdade assistida para jovens? Como é que chama? Não são prisões, são meninos que ficam... Poxa? São Paulo era FEBEM, no reformatório, bem, pouco importa. Mas só que eu estou lhe falando, a arquitetura era essa, então é um lugar muito difícil de trabalhar. A diretora é uma pessoa absolutamente genial, muito difícil, fisicamente não tem nenhum espaço de convivência, era tudo como se fossem pequenas células que teve... Então, é um lugar, do ponto de vista da infraestrutura, não é um problema de saneamento, mas é muito difícil. A professora de português lá fez o que você estava colocando trabalhando com poesia e tal. Durante 2 anos, mobilizou a garotada inteira. Parte do recurso do programa que a Sandra está colocando, do Ensino Médio Inovador, a gente tem uma parceria, um instituto com eles, trabalhando, e é por isso que eu conheço, ela publicou durante 2 anos seguidos 2 livros, publicado como livro, sobre poesias dos alunos, que dá exatamente isso que a Sandra está falando. Porque os meninos começaram a trocar, o primeiro já foi concorrido, o segundo era coqueluche, comoção da escola. Todo mundo queria. A mesa dos professores era com os manuscritos, eles fizeram uma toalha com os manuscritos dos meninos das poesias que eles fizeram. E ela fez uma coisa absolutamente inovadora que criou esse negócio, e o finalzinho da história que atraiu foi o seguinte: é tão legal, vamos publicar no primeiro ano. E no segundo ano virou todo mundo queria participar e brincar. E é isso, todo mundo é criativo. O problema é como é que você puxa e vai fazendo. Desculpa, é só um exemplo que eu vi. Isso. É isso, exatamente. Tá? Bom, professora Odete, por favor. Bom, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a fala dos convidados, né? É sempre bom a gente estar num grupo falando sobre o PIBID, discutindo sobre ele.
Eu gostei muito, professora, quando você coloca a questão da importância do estágio se aproximar do PIBID, né? Eu vejo que hoje a gente tem dentro da universidade, eu sou professora da UEPG, trabalho com o curso de pedagogia, e o quanto muitas vezes o estágio ele se distancia. O aluno vai lá rapidamente, faz uma inserção e volta. E o aluno do PIBID ele tem uma outra visão, ele passa a olhar o professor de uma outra forma, encara a escola de forma diferente, e aquelas críticas que muitas vezes surgem nas discussões do estágio não surgem tanto no PIBID, porque ele tem um tempo maior para refletir sobre aquilo que está acontecendo na escola, né? Então, eu acho isso muito importante. Mas eu gostaria de ouvir de você... bom, primeiro eu tenho uma curiosidade, que é em relação a esse dinheiro que vai para a escola, quando você fala assim, as escolas compram bastante a questão da EVA, né, como você coloca, ou do pincel atômico e tal. Esse dinheiro que vai para a escola tem autonomia para comprar a filmadora, comprar o data show? Porque, por exemplo, quando eu falo em recurso, o PIBID, ele não tem autonomia para comprar essas coisas. A gente acaba tendo uma verba bem significativa de material de custeio, que é a cartolina, o papel, né? E uma verba bem pequena, nós tivemos no ano passado R$8.000, que, nossa, não dá para comprar quase nada, né? Quando a gente vai fazer a conta, né, quer comprar. Então, eu queria saber se nas escolas, né, que o dinheiro vai, se esse valor é mais significativo. Mas a questão maior que eu gostaria de ouvir é como é que vocês, o Ministério, estão vendo a participação desse aluno do ensino médio, né, como um bolsista júnior que vai ingressar no programa do PIBID? Né? Como é esse desenho, como é que ele está se fazendo? Bom, né, eu fui professor, é que eu falo que eu fui porque eu não estou, né? Mas muito tempo de estágio, e a nossa grande discussão era essa, porque a escola nem queria mais estagiário na escola, né? Por quê? Porque a gente ia lá, olhava, e chegava lá, o professor ia colocar todos os problemas, apontar o dedo, todas as feridas. Com o PIBID é diferente, porque o professor da escola faz parte desse processo de discussão. Eu tive outro dia em Santa Catarina, e uma professora já, talvez com bastante anos, com certeza com bastante anos de magistério, ela levantou, era uma discussão sobre o PIBID na Universidade da Fronteira Sul, Universidade Federal, e ela disse assim, eu fui resgatada, professora, eu fui resgatada de novo para a educação, porque eu estou vendo com outros olhos agora. Uma professora da escola que era bolsista junto com o grupo da universidade. Eu acho que tem que aproximar cada dia mais. Não adianta que a imposição da forma como o estágio de cumprir, ele é cumprir carga horária, né? E não tem essa aproximação. Com relação ao PDDE, é de autonomia da escola. É óbvio que é uma divisão de valores de custeio e de capital. É claro que isso também tem, né? Mas é de autonomia da escola, né? Se ela quiser comprar um ar-condicionado, nós vamos deixar ela comprar o ar-condicionado, mesmo achando que talvez não fosse a principal coisa que ela precisaria na escola, mas nós vamos deixar ela comprar o ar-condicionado. Agora, mas é um exercício. A professora Nora, da Unicamp, que discute ensino médio, uma vez, numa entrevista comigo, ela me disse, mas eu não acho que não sei, acho que o PDDE não é uma boa coisa para a escola, porque a escola não sabe gastar o recurso. Uma grande parte não sabe, mas é um aprendizado, ela vai ter que aprender. Se a gente está falando de autonomia, de currículo que a escola tem que ter, que o conteúdo, quem decide é lá na escola, o conteúdo escolar, nós também temos que fazer com que a escola aprenda a ver qual é a sua prioridade. Porque nós estamos falando de currículo, é para materializar um currículo. Será que o ar-condicionado ele é um equipamento necessário para materializar o currículo? Pode ser que seja. Depende de onde nós estamos falando que essa escola quer comprar esse ar-condicionado. Pode ser que seja. Pode ser que seja que a EVA, que eu fico tão implicada com ela, o EVA, ele seja necessário, sim, naquela escola lá do campo, que é uma ferramenta que eles podem ter, porque lá não tem internet, porque ela não tem isso, né? Então, não é uma coisa contra a outra, mas é que a escola possa realmente fazer essa reflexão e ela tomar decisões. Não é uma tarefa fácil tomar decisão na escola, porque a gente vê... E não é um recurso pequeno para uma escola, né, que começa com R$30 mil para uma escola de 100 alunos e vai a R$140 mil para uma escola de mais de 1.000 alunos. Então, a escola, se ela se estruturar bem, ela pode ir ano a ano pensando, então, assim, hoje, nós não temos um laboratório de química. Vamos conseguir, o que é básico para um laboratório de química? Ela pode fazer isso.
Ela fala, mas o professor não sabe, porque vocês têm professores de química, física, biologia aqui, mas os professores, quando chegam nas escolas, não sabem lidar com laboratórios de química, física e biologia. Quantas escolas têm? Que também muitas escolas não têm, né? Porque não é e transformar o laboratório não só de química, de física, de biologia, mas a aula de português, da matemática, da geografia, da filosofia, em ambientes. Não é, a gente tem que superar o modelo de laboratório, daqueles laboratórios que o aluno vai lá de vez em quando, que é fechado às 7 chaves. A sala do professor de química tem que ser a sala de aula. E lá vão ter algumas ferramentas que vão possibilitar ele fazer essa relação teoria e prática. É isso que a gente tem que almejar para as nossas escolas. Que a aula de português, ela não é um laboratório no modelo que a gente tem, mas ela tem que ter um ambiente que ela propicie isso, o exemplo que a professora colocou aqui, que ela propicie. A sala de artes, ela tem que ser um ambiente onde o aluno possa mexer com a argila, com a tinta, com todas, né, tudo que da questão da música, porque, por exemplo, a artes não é só a música. Hoje está sendo discutido no Congresso. Foi um equívoco colocar a questão só da música. Né? Se a gente quer tornar obrigatório, a gente tem que tornar obrigatório que as artes elas sejam trabalhadas na escola, seja a arte cênica, seja a música, a artes plásticas, etc. E tal. Não é só a música que tem que ser obrigatória na escola, tem que ser toda a forma, né, de arte. Então, é possível a escola fazer essas escolhas e fazer essa definição, sempre sabendo que uma parte maior sempre vai ser para custeio. E hoje, por exemplo, o ensino médio inovador, até por uma insistência do Instituto Unibanco, que trabalha com alguns estados em relação a isso, a monitoria dos alunos do ensino médio. Né? A possibilidade de ter monitoria nessas ações também dos próprios alunos do ensino médio. Isso foi o que nos inspirou, não, porque eu acho que isso estava colocado há muito tempo, mas nos colocou um novo gás também para a gente pensar que o aluno do ensino médio poderia se aproximar também das universidades, ou ficar mais tempo na escola, né, tendo uma bolsa de iniciação científica ou iniciação docência, é ligado não só ao PIBID. Acho que eu falei aqui no começo, eu não vou me lembrar todos os programas, mas é o PIBID, é o Novos Talentos, que é aquele programa que faz uma formação junto às escolas, né? Deixa eu ver, tem mais algum que eu não vou me lembrar agora. Mas aproximar por quê? Porque a gente quer... O professor da escola tem que ficar responsável por esse aluno, mas esse aluno vai fazer essa aproximação com a universidade. Abrir. É lógico que nem todos os lugares têm universidade, como nós temos o privilégio de ter aqui, e também regionalmente no estado do Paraná, que nós temos várias universidades estaduais. Mas que a escola possa também propor isso, né, de iniciação científica, que hoje existem. No Paraná, a gente sabe que tem o Fundação Araucária, ela tem algumas bolsas para o aluno no ensino médio, CNPq também tem, e a gente precisa avançar. E isso possibilita essa mobilização do aluno também, no sentido da permanência dele na escola. Nós temos que criar cada vez mais mecanismos de permanência do aluno na escola. Não pela obrigatoriedade, porque agora vai ser obrigado até os 17 anos, a família tem que colocar o seu filho na escola, mas porque ele veja que ele terminar o ensino médio significa ele terminar a educação básica, e significa que ele possa ter mais possibilidades, seja de se inserir no mundo do trabalho, seja para continuar estudando. E não é uma coisa detrimento da outra. Eu acho que nós estamos conseguindo superar uma coisa que é muito cara para nós, professores, que o ensino médio não seja só para formar para o mercado de trabalho ou para fazer vestibular. Nós temos que formar a pessoa para que ela possa fazer isso também. Ela possa continuar os seus estudos de qualquer forma, e ela possa também se inserir no meio do mundo do trabalho de forma autônoma, né, conhecendo mais esse significado. Então, é nesse caminho que a gente tem trabalhado, né, insistentemente para isso. Agora, a questão né, voltando a falar da Bolsa, está sendo feito o edital ainda, não está pronto, né, está em discussão com a Secretaria Estadual de Educação. Também vai ser foi chamado, depois nós tivemos que suspender. Como que chama o Fórum das Licenciaturas? Tem um fórum, não tem? Forgrade. O Forgrade também vai ser chamada para discutir esse edital, para ficar mais próximo da ligação. Porque não adianta também, tem que ter uma ligação muito estreita com as secretarias de educação dos estados e com as escolas. Acho que isso vai ser um elemento muito importante também para a aproximação da escola e universidade.